Casamento temporário. Uma parábola de permanência. John Piper. Capítulo 2. Nus e não se envergonhavam. Um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. O casamento é muito mais excelente do que alguém na terra possa imaginar. As razões da sua excelência só podem ser conhecidas pela revelação especial de Deus e partilhadas apenas pela obra do Espírito Santo, capacitando-nos a vê-las e a entendê-las. Precisamos do auxílio do Espírito, porque a grandiosidade do casamento está entretecida na excelência do Evangelho da cruz de Cristo, mas a mensagem da cruz é loucura para o homem natural. Portanto, o significado do casamento é loucura para o homem natural. 1 Coríntios 2,14. Por exemplo, eis o que disse o célebre ateísta Richard Dawkins numa entrevista em 2006. Apresentei fortes argumentos contra um projetista inteligente e sobrenatural. Mas isso me parece uma ideia refutável, mas assim mesmo esplêndida e grande o suficiente para ser digna de respeito. Não vejo os deuses do Olimpo, nem Jesus descendo e morrendo na cruz, como dignos dessa grandiosidade. Eles me impressionam por serem simplórios. Essas são palavras trágicas de um homem natural. Aqueles que consideram Cristo a sua encarnação, morte. Aqueles que consideram Cristo e sua encarnação, morte, ressurreição e senhorio sobre todo o universo como simplórios, são incapazes de ver a magnitude do Evangelho entretecido no casamento. Verdadeiramente, Jesus não é simplório. Ele criou o universo. Ele o sustenta pela palavra de seu poder, Hebreus 1:3. O universo foi criado para ele, Colossenses 1:16. E tudo quanto existe encontra sua maior razão de ser na proporção da maior manifestação da glória de Deus no universo, ou seja, a glória da sua graça manifestada maximamente na morte de Cristo para trazer pecadores a Deus. Efésios 1:6. Somente os cegos chamam Cristo e sua obra redentora de simplórios. Porém, pela graça de Deus, até mesmo Dawkins poderá ver a glória de Cristo no Evangelho e a imagem dela no casamento. Nós termos visto essa glória no Evangelho é um milagre. Só Deus pode conceder a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Oro para que Deus revele a glória do Evangelho e o significado do casamento para Richard Dawkins e para você. Eu creio que ele lhe concederá isso se você irá tentar firmemente para a sua revelação na palavra e buscar o auxílio do Espírito para lhe capacitar a ver e a perceber a glória de Cristo e sua aliança, adquirida com sangue, com a igreja, a qual está refletida no casamento. O casamento é a obra de Deus para a sua glória. No capítulo anterior, vimos que a afirmação mais fundamental que podemos fazer sobre o casamento é que ele é obra de Deus. E a característica mais sublime que podemos apontar nele é que ele é a manifestação de Deus. A razão para o casamento ser manifestação de Deus é que em Cristo Deus fez uma nova aliança com seu povo. Nessa aliança, ele promete perdoar, justificar e glorificar todos quantos se voltam para ele, deixando o pecado e recebem Cristo como Salvador, Senhor e tesouro supremo de sua vida. O casamento
entre o homem e a mulher foi planejado desde o princípio para ser reflexo e manifestação desse relacionamento pactual consumado em sangue. É por isso que Paulo cita Gênesis 2:24: Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E depois afirma: Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Efésios 5:31-32. Deixar os pais é unir-se à esposa para formar uma nova união, numa só carne. Foi planejado desde o princípio para manifestar esta nova aliança. Cristo deixando seu Pai, tomando a igreja como sua noiva e ao custo da própria vida, unindo-se a ela em um único espírito para sempre. Em 1 Coríntios 6:16-17, um espírito é a forma como Paulo descreve a contraparte de numa só carne. Ele está tratando do problema da prostituição, não do casamento, e argumenta que nossa união com Cristo torna impensável a união com uma prostituta. Diz: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 5:15-17. 1 Coríntios 6:15-17. Não penso que Paulo queira dizer que um homem esteja casado com toda prostituta com a qual tenha se relacionado sexualmente. Jesus disse: a mulher que tinha tido 5 maridos, que esse que agora tens não é teu marido. João 4:18. Em outras palavras, o envolvimento sexual por si só não faz um casamento. Prostituição, como implica a palavra, é um abuso das prerrogativas do casamento. Nesse caso, ela desrespeita sua essência sagrada. Paulo usa a linguagem de um corpo e uma carne para demonstrar a traição total que essas expressões querem dizer. Ele está dizendo: vocês estão desacralizando o ato da união sexual, que tem o significado de uma carne e um corpo no casamento, algo profundo e espiritual. Vocês, porém, estão expressando implicitamente essa verdade sagrada com uma prostituta. A casca da unicidade está lá, mas não o significado da aliança. A questão principal aqui é simplesmente que, na mente de Paulo, a união em aliança entre marido e esposa foi planejada por Deus para refletir e manifestar a união espiritual entre Cristo e a Igreja. Então ele afirma: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, eu afirmo que permanecer casado não tem a ver principalmente com permanecer apaixonado, e sim com fidelidade à aliança. Se a esposa se apaixona por outra pessoa, a reação profundamente legítima do marido e da igreja é: e daí? O fato de você estar apaixonada por outra pessoa não é decisivo. Ser fiel à aliança é que é decisivo. Agora é hora de sondar mais a fundo como é essa fidelidade à aliança e o que ela significa. Nus e não se envergonhavam. Para estabelecer um alicerce mais profundo para o casamento a partir da palavra de Deus, retornamos ao versículo-chave que ignoramos no capítulo anterior, ou seja, Gênesis 2:25. Depois de dizer no versículo 24: deixa o pai
deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O escritor afirma no versículo 25: o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Qual é a questão desse versículo? Considere estas duas possíveis razões para eles não estarem envergonhados. A primeira razão é que ambos tinham corpos perfeitos. Lembre-se, isso aconteceu antes que a criação caísse no pecado e na futilidade. Eram exatamente os corpos que o próprio Deus havia feito. Portanto, uma vez que a aparência deles era perfeita, não tinha o menor temor de que um cônjuge desaprovasse o outro. Em outras palavras, estavam livres da vergonha porque não tinham absolutamente nada do que se envergonhar. Seria essa a questão principal? Essa é certamente uma observação verdadeira. Quando Deus criou o homem, ele disse que sua criação era muito boa. Gênesis 1:31. Logo, o homem e a mulher eram perfeitamente belos e graciosos. Não havia falha nem mancha. É essa a questão de Gênesis 2:25? Duvido, por três razões. Não por causa de corpos perfeitos. Primeiro, não importa quão belo ou gracioso seja o seu cônjuge, se você for mal-humorado, egoísta ou indelicado, pode fazer comentários de um jeito que envergonhe a outra pessoa. Não sentir vergonha num relacionamento marital vai além de ser fisicamente perfeito. Quem estiver olhando para você deve ser moralmente íntegro e cheio de graça. Caso contrário, ele ou ela pode achar uma maneira de envergonhá-lo. Portanto, mera perfeição física não bastaria para eliminar a possibilidade de sentir vergonha. Segunda, o objetivo de Gênesis 2:24-25 é fornecer sabedoria fundamental para o casamento, bem depois da queda do homem no pecado. Podemos ver isso no modo que Cristo usa o versículo 24. Ele o estabelece como a base da sua declaração. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Em outras palavras, o que Deus está revelando em Gênesis 2:24-25 tem relevância muito depois da queda. Assim, não parece que o ponto principal só tivesse relação com a situação pré-queda, a saber, a perfeição de seus corpos. Terceira, o versículo 24 torna-se os dois uma só carne, cria o relacionamento no qual o versículo 25 estavam nus e não se envergonhavam. Pode ocorrer. E a atenção recai sobre o compromisso pactual no versículo 24. Os dois estão mutuamente comprometidos numa nova união, numa só carne, a qual não é nenhuma experiência. É um novo tipo de união permanente, firmada em um compromisso ou aliança. É isso, e não a beleza perfeita deles, que cria o contexto para um casamento livre de sentimento de vergonha. Por causa do amor da aliança. Considere uma segunda possibilidade para que eles estejam nus, mas não envergonhados. A minha proposta é que o destaque está não em estarem livres de imperfeições físicas, mas na plenitude do amor da aliança. Em outras palavras, posso estar livre da vergonha por causa de duas razões possíveis. Uma razão concebível, mas irreal, é que sou perfeito e nada tenho de que me envergonhar. Outra razão pela qual poderia não ser afetado pela vergonha é que, embora eu seja imperfeito, não temo a reprovação de meu cônjuge. A primeira maneira para estar livre da vergonha é ser perfeito. A segunda baseia-se na natureza graciosa da aliança do amor. No primeiro caso, não existe vergonha, porque não há defeitos em nós. No segundo, não existe vergonha porque o amor cobre a multidão de defeitos. 1 Pedro 4:8, 1 Coríntios 13:6.
Sei que em Gênesis 2, 25, ainda não havia ocorrido a queda no pecado. Por isso não há defeitos a serem cobertos. Porém, o meu ponto é que o versículo 25 decorre do versículo 24 em razão de o relacionamento pactual estabelecido pelo casamento ter sido planejado desde o princípio como o fundamento principal para se estar livre da vergonha. Reconhecidamente, enquanto o pecado não havia entrado no mundo e com ele todo tipo de defeitos morais, Adão e Eva não precisaram pôr em prática o seu amor da aliança para cobrir quaisquer pecados e defeitos um do outro. No entanto, o exercício futuro desse amor da aliança era de fato plano de Deus. Desde o princípio, o casamento fora planejado para manifestar a nova aliança entre Cristo e a Igreja. Vimos isso em Efésios 5, 31 a 32. A essência dessa nova aliança está no fato de Cristo não levar em consideração os pecados de sua noiva. Ela está livre da vergonha não porque seja perfeita, mas porque não teme que seu amado a condene ou a envergonhe por causa de seus pecados. Por isso, a doutrina da justificação pela graça está, de fato, no centro daquilo que faz o casamento funcionar da maneira que Deus o planejou. A justificação cria paz com Deus, verticalmente, apesar de nosso pecado. E quando vivenciado horizontalmente, o casamento cria a paz livre de vergonha entre um homem imperfeito e uma mulher imperfeita. Pretendo abordar isso mais completamente no próximo capítulo. Declarando independência. Primeiramente, porém, precisamos terminar de ver o que Gênesis 2 e 3 tem a dizer sobre nudez e vergonha. Em Gênesis 2,17, Deus disse a Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Penso que conhecimento do bem e do mal se refira a uma condição de independência de Deus, na qual Adão e Eva decidiriam por si mesmos, a parte de Deus, o que seria bom ou mal. Assim, comer dessa árvore significaria uma declaração de independência. Em Gênesis 3, 5 a 6, é isso que acontece. Disse o tentador: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O primeiro efeito dessa rebelião contra Deus e dessa declaração de independência está registrado no versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que isso significa? De repente, eles têm consciência de seus corpos. Antes de se rebelarem contra Deus, não havia vergonha. Depois, evidentemente, há vergonha. Por quê? Esse não é o ponto central do texto. A beleza deles não era o foco de Gênesis 2, 25. E a feiura deles não é o ponto principal de Gênesis 3, 7. Porque, então, a vergonha. Porque o fundamento do amor fiel à aliança veio abaixo. E com ele, a doçura e a plena segurança do casamento desapareceram para sempre. O fundamento do amor fiel à aliança. O fundamento do amor fiel à aliança entre o homem e a mulher é a aliança inquebrável entre Deus e eles. Deus governando-os para o bem deles e eles alegrando-se nessa segurança em Deus e fiando-se nele. Ao comerem da árvore da ciência do bem e do mal,
essa aliança foi quebrada. E o fundamento da fidelidade à aliança deles mesmos ruiu. Eles sentiram imediatamente esse rompimento na corrupção de seu próprio e mútuo amor pactual. Essa quebra ocorreu duplamente e hoje a vivenciamos desses mesmos dois modos, ambos relacionados ao sentimento de vergonha. No primeiro caso, a pessoa que vê minha nudez não é mais digna de confiança, portanto, tenho medo de ser envergonhado. No segundo, eu mesmo não tenho mais paz com Deus e sinto-me culpado, maculado e indigno. Mereço ser envergonhado. Pensemos um pouco mais nesses dois casos, um de cada vez. Vulnerabilidade à vergonha. No primeiro caso, tenho autoconsciência de meu corpo e sinto-me vulnerável à vergonha, porque sei que Eva optou por ser independente de Deus. Ela pôs a si mesma no centro, no lugar de Deus. Tornou-se alguém essencialmente egoísta. Desse dia em diante, ela se colocou em primeiro lugar, não mais uma serva, não mais confiável. Sinto-me vulnerável perto dela, porque ela é capaz de me humilhar se isso a enaltecer. Assim, minha nudez é precária. Não acredito mais que ela me ame com o amor puro e fiel da aliança. Essa situação é uma fonte de vergonha e autoconsciência. A quebra da aliança com Deus. A outra fonte é que o próprio Adão, não apenas sua mulher, quebrou a aliança com Deus. Se ela é rebelde e egoísta, portanto não confiável, eu também o sou. A maneira que percebo isso em mim mesmo é sentindo-me maculado, culpado e indigno. É isso o que, na verdade, eu sou. Antes da queda, aquilo que era e aquilo que devia ser eram a mesma coisa, mas agora isso não ocorre mais. Devo ser alegre e humildemente submisso a Deus, mas não o sou. Esse imenso abismo entre aquilo que eu sou e o que deveria ser deturpa tudo a meu respeito, inclusive como me sinto a respeito de meu corpo. Minha esposa deve ser a pessoa mais confiável no mundo, mas meu próprio sentimento de culpa e indignidade faz que me sinta vulnerável. A nudez simples e aberta da inocência sente-se agora inconsistente com a pessoa culpada que sou. Sinto-me envergonhado. Assim, a vergonha da nudez surge de duas fontes e ambas devem-se à demolição do fundamento da aliança de amor no nosso relacionamento com Deus. A primeira é que Eva não é mais confiável para me estimar. Ela se tornou egoísta e eu me sinto vulnerável à possibilidade de que me humilhe em prol de seus interesses egoístas. A segunda é que tenho consciência da minha própria culpa e a nudez da inocência contradiz minha indignidade. Estou envergonhado. Fizeram roupas para si. Gênesis 3:7 diz que tentaram enfrentar essa nova situação fazendo roupas. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mais adiante, em Gênesis 3:21, Deus faz roupas melhores para eles com peles de animais. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Como devemos entender isso?
A diligência de Adão e Eva para se vestirem foi um esforço pecaminoso para ocultar aquilo que tinha realmente acontecido. Eles tentaram se esconder de Deus. Gênesis 3:8. Não eram mais inocentes, e sim rebeldes contra Deus. Percebiam a própria nudez como reveladora e vulnerável demais. Por isso tentaram cobrir o abismo entre o que eram e o que deveriam ser, escondendo aquilo que eram e se apresentando de uma nova maneira. Do ponto de vista deles, essa foi a origem da hipocrisia. Foi a primeira tentativa de trapaça, totalmente fracassada. Deus os vestiu. Qual o sentido de Deus os ter vestido com peles de animais? Estaria confirmando a hipocrisia deles? Estaria o Senhor auxiliando-os e sendo cúmplice da presunção deles? Se antes da queda eles estavam nus, sem sentir vergonha, e se vestiram para amenizar a vergonha depois da queda, então o que Deus está fazendo ao vesti-los bem melhor do que eles mesmos se vestiram? A resposta, de minha perspectiva, é que Deus está transmitindo tanto uma mensagem negativa como uma mensagem positiva. Negativamente, Ele está dizendo: vocês não são mais o que eram, nem são o que deveriam ser. O abismo entre o que são e o que deveriam ser é imenso. Vestir-se é a reação apropriada a essa situação, não para escondê-la, mas para confessá-la. De agora em diante, vocês usarão roupas não para esconder que não são aquilo que deveriam ser, mas para confessar que não são o que deveriam ser. Uma das implicações práticas disso é que a nudez pública hoje não é o retorno à inocência, mas a rebelião contra a realidade moral. Deus ordenou o uso de roupas para o testemunho da glória que perdemos, e lançá-las fora é mais rebelião. Para aqueles que se rebelam na outra direção, isto é, fazem roupas para si como uma forma de exibir poder e prestígio e de chamar atenção, a resposta de Deus não é a volta à nudez, mas o retorno à simplicidade. 1 Timóteo 2, 9 a 10, 1 Pedro 3, 4 a 5. A intenção das roupas não é fazer as pessoas pensarem naquilo que está sobre elas. As roupas têm o objetivo de chamar a atenção para aquilo que não está debaixo delas. Mãos misericordiosas que servem os outros em nome de Cristo, pés formosos que levam o Evangelho aonde é necessário e a face radiante que tem contemplado a glória de Jesus. O significado das roupas. Agora passamos para o sentido mais positivo do ato de vestir, que Deus tinha em mente ao vestir Adão e Eva com peles de animais. Não foi somente um testemunho da glória que perdemos e uma confissão de que não somos o que deveríamos ser. Antes, é também um testemunho de que o próprio Deus um dia faria de nós aquilo que devíamos ser. O Senhor rejeitou o fato de vestirem a si próprios. Ele mesmo os vestiu, mostrando misericórdia com uma vestimenta superior. Juntamente com os outros sinais esperançosos no contexto, como a derrota da serpente em Gênesis 3,15, a misericórdia de Deus aponta para o dia em que solucionará decisiva e permanentemente o problema da nossa vergonha. Ele o fará com o sangue de seu próprio filho, visto que houve evidente derramamento de sangue na imolação dos animais que forneceram as peles. Ele o fará com as vestes da retidão e do fulgor da sua glória. Gálatas 3:27 e Filipenses 3:21. O que significa que nossas vestimentas são testemunhas tanto do nosso fracasso passado e presente,
como da nossa glória futura. Elas dão testemunho do abismo que há entre o que somos e o que deveríamos ser, assim como da misericordiosa intenção de Deus de eliminar esse abismo mediante Jesus Cristo e sua morte pelos nossos pecados. Ele solucionará o problema do temor, da soberba, do egoísmo e da vergonha entre o homem e a mulher com a nova aliança de seu sangue. De modo maravilhoso, no mesmo contexto da ruptura da aliança entre Deus e o homem e da ruína da aliança do casamento entre Adão e Eva, Deus, por sua misericórdia, aponta para a redenção que o próprio casamento foi designado para manifestar. O plano de Deus para o casamento, como uma manifestação da misericórdia fiel à aliança, não foi uma ideia posterior. Depois da queda, Deus não teve que planejar o casamento. Ele sabia o que havia criado em Gênesis 2:24 e o que aconteceria em Gênesis 3. O plano, a queda e a redenção implícita do casamento servem para nos revelar a finalidade dele. O casamento existe para manifestar o amor de Cristo, um amor misericordioso e fiel à aliança, e a fidelidade da sua noiva. A questão para a qual nos voltamos no próximo capítulo refere-se a como o marido e a esposa incorporam o evangelho da nova aliança por meio da justificação pela fé somente, de modo a criar um lugar santo e confiável no qual se possa dizer novamente: um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A comunhão deles fundamenta-se unicamente em Jesus e nessa justiça de fora. Portanto, tudo o que podemos dizer é: a comunidade dos crentes brota exclusivamente da mensagem bíblica e reformada da justificação do homem mediante a graça somente. Essa é a base exclusiva do anelo dos crentes uns pelos outros. Dietrich Bonhoeffer, Life Together, página 12. Em suma, vivam juntos no perdão de seus pecados, pois sem isso, nenhum relacionamento humano, especialmente o casamento, pode sobreviver. Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison, page 31.